Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Desta vez estarei abordando um assunto que é mais conhecido no meio acadêmico, deuteropaulinas, que acaba não sendo abordado no meio eclesiástico, até porque ele é polêmico, já que aborda a possibilidade de cartas atribuídas a Paulo serem, na verdade, de discípulos de Paulo. E durante o vídeo eu vou abordar a questão de que isso não compromete o princípio de que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Não afeta essa doutrina. Portanto, se você ficou interessado nesse assunto, que apesar de polêmico é fascinante, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários, sugestões, dúvidas, que certamente é um assunto que suscita muitas dúvidas, e não deixe de assistir o vídeo até o final. Para falar das deuteropaulinas, é necessário começar falando de Colossenses, mas antes de falar de Colossenses, eu estarei falando justamente de toda a polêmica que envolve uma outra carta que a tradição atribuiu a Paulo, que é a carta aos Hebreus, e que é uma carta mais tranquila, digamos assim, já que durante a carta não aparece o nome do apóstolo Paulo. Desde os primórdios do cristianismo, pairavam dúvidas sobre uma carta atribuída a Paulo pela tradição, Hebreus. E aí você tem uma separação. Ela é, entre aspas, incontestável no Oriente, ela é aceita no Oriente, e ela tem reservas no Ocidente. Outro escrito neotestamentário vai ter essa polêmica invertida. Apocalipse, na verdade, é aceito no Ocidente e tem muitas reservas no Oriente. Hoje é consenso, eu coloquei consenso entre aspas, porque falar de consenso sempre é problemático. Então, hoje é consenso, chamado consenso acadêmico, no sentido que a grande maioria fala acerca disso, que Hebreus não é de Paulo, devido a diferenças estilísticas e de vocabulário. Eu posso até posteriormente fazer um vídeo sobre a carta aos Hebreus, falando mais detalhadamente sobre essas questões. Então, Hebreus não seria de Paulo, mas de um possível discípulo, já que existem algumas coisas que lembram sim Paulo, mas as diferenças, mesmo você lendo na tradução em português, essas diferenças saltam aos olhos. Se a pessoa leu com atenção as cartas de Paulo e compara com Hebreus, essas diferenças saltam. Sequer é uma carta, esse é um outro detalhe, pois apresenta a forma de tratado teológico, sem saudação inicial. Paulo nunca começa as suas cartas sem uma saudação inicial. E Hebreus, ela começa, entre aspas, abruptamente. Então, na verdade, é um tratado teológico e que possivelmente teria sido acoplado um bilhete que seria de Paulo, para dar esse tom paulino. Mas, se vocês desejarem, depois a gente faz um outro vídeo acerca de Hebreus. Assim sendo, o conjunto de cartas de Paulo, que na linguagem acadêmica recebe o nome latino de Corpus Paulino ou Corpo Paulino, é composto por 13 obras, 13 cartas, praticamente metade de todo o Novo Testamento. Isso para avaliar a importância do apóstolo Paulo. E nós ainda vamos ter, no caso de Hebreus, que pode ser de um discípulo de Paulo, e duas cartas que evidenciam muito a influência do pensamento paulino, que são as duas cartas de Pedro. Também posso falar sobre isso num outro vídeo. O primeiro escrito neotestamentário é 1 Tessalonicenses, porque as cartas de Paulo elas não estão na ordem cronológica, na ordem que teriam sido escritas.
mas elas estão em ordem decrescente de tamanho. Perceba isso. Então, o primeiro escrito de Paulo e, consequentemente, o primeiro escrito neotestamentário, já que os evangelhos foram escritos depois, e o primeiro neotestamentário é a primeira Tessalonicenses. Então, quando se fala de corpo paulino, o corpo, das cartas de Paulo são 13. Entretanto, além da polêmica antiga envolvendo hebreus, a partir do século XIX, já tem alguns indícios no século XVIII, mas isso esquenta, digamos assim, no século XIX, mostram que dentro desse conjunto, outras cartas possivelmente não seriam de Paulo e sim de discípulos. Além de Hebreus, outras cartas vão entrar nessa polêmica. Assim, a erudição recente divide o corpus paulino em 3 grupos. As cartas autenticamente paulinas, em número de 7. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1ª Tessalonicenses e Filemão. Essas são as 7 cartas que é consenso acadêmico, consenso coloca entre aspas, porque nunca teremos certeza. A teologia sempre é uma busca, mas a maioria dos estudiosos entende, concorda que essas 7 cartas seriam sim autenticamente de Paulo. Depois você tem um grupo de 3 cartas, que vai ser o objeto do estudo, que são chamadas de deuteropaulinas, que seria de uma segunda geração de discípulos de Paulo, a saber, Colossenses, Efésios e 2ª Tessalonicenses. E o último grupo seria aquele grupo que nós chamamos de cartas pastorais, que seria de uma 3ª geração, ou seja, discípulos de uma geração posterior a dessas 3 cartas deuteropaulinas. Então, essas pastorais, em número de 3 também, são aquelas que nós conhecemos usualmente como pastorais, 1 Timóteo e Tito. Com relação, então, a como elucidar essa questão, porque em Hebreus, como eu disse, é mais fácil falar, já que o nome de Paulo não aparece, mas aqui o nome de Paulo aparece. Então, criamos aqui um problema doutrinário, podemos dizer. Após a morte de Paulo, houve uma rede informal de mestres cristãos que olharam de volta a Paulo como o primeiro ou exclusivo líder apostólico da igreja e procuraram interpretar e adaptar sua mensagem para contextos posteriores. O próprio Paulo não era individualista, mas o líder principal de um time paulino. Sua formação farisaica o preparou para pensar em termos de uma contínua tradição escolar. Paulo frequentemente usava o termo cooperadores, como num sentido quase técnico, os quais eram autorizados a falar em seu nome. Vamos ver aqui o exemplo. 1 Coríntios 3,9, porque de Deus somos cooperadores. Paulo sempre salienta esse nós, ele não capitaliza tudo apenas e tão somente no seu próprio nome. Ele não é individualista nesse sentido. Olha aqui também 1 Coríntios 4,17. Por esta causa vos mandei Timóteo, o que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como, por toda parte, ensino em cada igreja. Nas congregações paulinas, os mestres formavam um grupo identificável, cuja função é educar e elaborar a tradição paulina comunicada durante a fundação das igrejas. Vamos ver aqui essa passagem. 1 Coríntios 11:2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e
tendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Em suas cartas, Paulo caracteristicamente juntava seu nome com outros, o que não era usual no mundo greco-romano. Mas todas as cartas de Paulo, exceto Romanos, incluem co-emissários nas suas saudações iniciais, o uso constante do nós, não eu. Olha 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo e de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. O conteúdo das cartas paulinas reflete sua pertença a uma escola que transmitia tradições. Certos textos refletem não uma herança de tradição pré-paulina, mas formulações prévias dentro da escola paulina, a qual, portanto, existiu ainda durante a sua vida. Ou seja, ainda durante a vida do apóstolo Paulo, ele teria formado uma escola paulina. Por isso que ele está sempre associando o nome com cooperadores, nunca se mantendo sozinho. Tradições paulinas floresceram em vários lugares, mas Éfeso parece ter se tornado o centro primordial. De acordo com Atos, Éfeso tornou-se o centro do empenho missionário de Paulo. Segundo muitos estudiosos, então, Éfeso teria sido esse centro de pensamento paulino, mesmo depois da morte do apóstolo. A escola paulina continuou e desenvolveu a prática de Paulo, que fez de suas cartas o principal meio de instrução apostólica. Quando essa escola elaborou documentos em seu nome, procurava continuar seu ensinamento apostólico mantendo o mesmo padrão. Bart Ehrman, que é um famoso teólogo, ele chegou a dizer por conta disso que o Novo Testamento seria uma falsificação pelo fato de ter, como nesse caso, cartas levando o nome de Paulo, quando na verdade ele não escreveu de próprio punho. Mas isso não pressupõe uma falsificação. O nome Paulo aqui se identifica não somente com a pessoa histórica, de carne e osso, digamos assim, mas também com essa escola que foi, então, fundada pelo apóstolo Paulo. Então, quando diz carta de Paulo, tendo sido escrita, na verdade, por um discípulo, o nome Paulo aqui está significando uma escola paulina, sancionada pelo próprio apóstolo Paulo. E mais importante, não importa quem escreveu, como escreveu, quando escreveu, mas é a palavra de Deus. Então isso não coloca em xeque a inspiração da Bíblia. Até porque nós sabemos, dentro do princípio básico, da doutrina cristã, que o verdadeiro autor da Bíblia é Deus. Ele se utilizou de escritores humanos. Então, não são os homens que dão autoridade. Se não foi escrito por Paulo, então não tem autoridade. Se está dizendo que foi escrito por Paulo, mas foi um discípulo, isso pressupõe uma falsificação. Não. Aqui, Paulo, nessas cartas que supostamente foram escritas por discípulos, estaria falando de uma escola paulina. A produção literária da escola paulina representava intercâmbio, discussão e debate entre os mestres que continuaram a tradição paulina, trabalhando com textos e materiais compartilhados, o que às vezes significava disputas para saber que segmento seria seu legítimo herdeiro. Aqui já é uma outra questão que não será possível abordar aqui durante o vídeo. Quando nós falamos de consenso, sempre existe um debate acadêmico. Então, com relação aqui, especificamente de Colossenses, que vai ser o alvo aqui do nosso estudo. Depois terá um outro vídeo sobre Efésios e outro sobre a segunda carta aos Tessalonicenses. Então, vamos falar agora de Colossenses. Alguns, como por exemplo, O'Brien, defendem que Colossenses é autenticamente paulina,
para uma igreja não fundada por ele próprio, mas por um cooperador, Epáfras, quando aquele estava preso, fosse em Roma, Éfeso ou outro lugar. Então veja, O'Brien, que é um acadêmico, ele defende a tese de Colossenses é autenticamente paulina. Pode ainda ter sido escrita por Timóteo a encargo de Paulo. É a opinião de James Dunn. Inclusive, ele morreu recentemente. Mas um dos grandes especialistas em Paulo. Então, para James Dunn, Colossenses seria uma carta escrita a encargo de Paulo. É como se Paulo dissesse, olha, eu quero que você escreva uma carta abordando tal, tal e tal assunto. Isso não era incomum, isso acontecia na antiguidade, na época do apóstolo Paulo. Ou por um paulinista para Colossos, ou um paulinista para a Igreja Universal, ou ainda um paulinista para as igrejas paulinas na Ásia Menor, tese defendida por Eugênio Borg. Inclusive, todo esse resumo, eu estou aproveitando muita coisa do livro que eu cito na bibliografia ao final, que é do Eugênio Borg. Existem similaridades demais entre Filemão e Colossenses para supor que não foram escritas pelo mesmo autor. A lista em Colossenses parece ter sido elaborada de uma lista de Filemão. Portanto, Colossenses teria sido composta por um autor na escola paulina que adaptou e elaborou o material de Filemão. Essa é a opinião de Eugênio Borg. Então, ele vai mostrar o porquê. Então, voltando aqui o slide, se você diz que é uma carta que ainda, com Paulo ainda em vida, encomendou a Timóteo, embora seja a tese de James Dunn, que é um acadêmico respeitadíssimo, referência na teologia paulina, isso não explica justamente essas similaridades que fazem apontar para uma carta que teria sido calcada, entre aspas, em Filemão. E observe aqui a quantidade de personagens comuns a Colossenses e Filemão. Timóteo, Epáfras, Marcos, Lucas, Aristarco, Dimas, Jesus o Justo, Arquipo, Onésimo e Tíquico. É uma quantidade muito extensa que faz com que, então, Eugênio Borg e outros especialistas, e outros acadêmicos, e outros teólogos pensem que Colossenses teria sido escrita por um discípulo de Paulo. Colossenses tem numerosos reflexos do vocabulário e fraseologia típicos das autênticas cartas paulinas. A carta parece ter sido composta por alguém que cuidadosamente estudou a coleção das cartas paulinas e foi influenciado pelo vocabulário destas. Agora, vou voltar aqui o slide, apesar de ter reflexos do vocabulário e fraseologia típicos das autênticas cartas paulinas, por outro lado, Colossenses possui 86 palavras não encontradas nas cartas indisputadas ou autênticas. 34 são rapax legomena, ou seja, só aparecem aqui em Colossenses. 28 são encontradas em outras passagens do Novo Testamento, mas não nas cartas indisputadas. E outras 25 são encontradas apenas em Colossenses e Efésios. Quando nós abordarmos no outro vídeo Efésios, isso também vai ser determinante. Ou seja, considerando que é uma carta curta, somente 4 capítulos, é uma quantidade muito grande de palavras não usuais de Paulo para dizer que Colossenses possa ser uma carta autenticamente paulina. Outro detalhe, importantes vocábulos que são especificamente paulinos, que são, digamos assim, imprescindíveis no pensamento paulino, estão ausentes em Colossenses. Hamartia, pecado, que é uma palavra pela qual Paulo sempre se preocupa. Mais importante ainda, sotizo, soteria, salvação. Esse tema é quase que uma ponta de lança do pensamento paulino. Está ausente aqui na carta. Nomos, lei, que também é um tema pelo qual Paulo muito se preocupa.
dikaiosine, justiça, pistel, crer. A questão de crer na salvação pela fé, isso é tão importante para Paulo. Todos esses termos estão ausentes aqui em Colossenses. Nem Colossenses, nem Efésios apresentam a saudação paulina usual adelphoi, ou seja, irmãos. Então, tudo isso vai chamando a atenção. Em contraste com o vívido estilo de Paulo, sentenças vão e vão, frouxamente unidas por conjunções e pronomes relativos. Outro elemento característico é usar expressões com mais de uma palavra proveniente do mesmo campo semântico, como, por exemplo, dinamei, dinamúmeno, fortalecidos em força, lá no capítulo 1, versículo 11. Como se fosse uma redundância. Isso não é usual de Paulo. Embora Colossenses seja diretamente endereçada contra os falsos ensinos da filosofia, o autor jamais cita ou sequer alude, pelo menos diretamente, às Escrituras. Não existem citações diretas do Antigo Testamento em Colossenses, mas existe uma tese doutoral, que eu vou citar no final da bibliografia, que mostra que existem alusões e ecos. Inclusive, essa questão das alusões e ecos, eu trabalhei num artigo acadêmico sobre Colossenses, que eu também cito ao final, e que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários. Ao invés, o autor apela para elementos reconhecidos da tradição cristã como base para um ensino solidamente estabelecido. Paulo sempre usa a igreja para se referir primariamente à congregação local. Isso é característico da teologia paulina, e que inclusive James Dunn, na sua obra de teologia paulina, ele aborda muito bem isso. Em Colossenses, a igreja é identificada com o corpo cósmico de Cristo, não como uma simples congregação local, do qual o próprio Cristo é o cabeça, ao contrário da concepção paulina de Cristo como a totalidade do corpo. Para Paulo, o crente já está crucificado com Cristo, mas ainda não ressuscitado com ele. Colossenses apresenta a vida do crente já unida à de Cristo, de tal forma que aquele já está ressuscitado com este. A expectativa da proximidade da parousia desaparece completamente. Não há menção sobre a questão da parousia. O que é parousia? É a vinda de Cristo, a volta de Cristo. 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Estou usando aqui a Almeida atualizada, e essa passagem, inclusive, é a parte central da carta. Dentro do artigo que eu elaborei juntamente com o professor Valdeci sobre Colossenses, aborda-se essa questão pela retórica, descobri que aqui essa é a parte central e primordial da carta. Enquanto as cartas indisputadas se referem mais de 90 vezes ao Espírito Santo, em Colossenses temos apenas 2 alusões e mesmo assim possivelmente ao espírito humano, lá no primeiro capítulo, versículo 8 e lá no capítulo 2, versículo 5. Aqui, ser cristão é viver na esfera de Cristo, capítulo 1, versículo 11. Mas isso não é expresso, como em Paulo, em termos do Espírito Santo. Como eu disse, estou aqui citando a Almeida atualizada. 1:8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Notem que Espírito aqui, na atualizada, está com letra maiúscula. Eu destaquei a letra maiúscula aqui. Mas saliente-se que isso é colocado pela tradução.
As primeiras cópias do Novo Testamento não tinham essa separação. As primeiras cópias, os primeiros papiros e até os primeiros códices, as letras são todas maiúsculas. Somente posteriormente, já em plena Idade Média, é que foram inventadas as letras minúsculas. Então, essa diferença ela é posterior, é de acordo com o tradutor ou copista. Aquilo que ele pensa que pode ser uma referência ao Espírito de Deus ou ao Espírito humano. Então, isso é colocado pela tradução. Mas aqui, o contexto, não fica claro, digamos assim, se está se referindo ao Espírito de Deus ou ao Espírito do homem. Segundo Eugênio Borg, ele defende que aqui está falando do Espírito do próprio homem. 1:11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, ou seja, de Cristo, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. A palavra-chave pistes, que em Paulo significava obediência e confiança pessoal, pistes é traduzida como fé. Em Colossenses passa a significar a fé no sentido de corpo de doutrinas que representa o autêntico ensinamento cristão, como já encontramos nas pastorais e em Judas, por exemplo. Então, Judas e nas pastorais, fé, ela significa corpo de doutrinas. Por isso que é importante, quando nós estudamos uma palavra no Novo Testamento, vamos analisar lá na língua original, seja no hebraico ou no grego, eu preciso observar essas nuances. 1:23, como exemplo. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Alicerçado e firme no corpo, na obediência ao corpo de doutrinas. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 2:7. Nele radicados e confirmados na fé. É bem interessante essa pequena nuance aqui. A fé, segundo o pensamento paulino, a fé salvífica é o primeiro passo. Aqui não. Primeiro você vai ser radicado, edificado, para então ser confirmado na fé. Por quê? Aqui fé no sentido de corpo de doutrinas. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Para o autor de Colossenses, quem quer que tenha sido, Paulo não é apenas o apóstolo dos gentios, mas o apóstolo para todos, e que foi um mártir em prol de toda a igreja. Isso fica claro aqui em 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É uma maneira de explicar essa frase que não deixa de ser enigmática. Preencher o que resta das aflições de Cristo. Seria no sentido somente de apresentar Paulo como esse, entre aspas, mártir em prol de toda a cristandade. Paulo nunca utilizou códigos ético-familiares, mas começando com Colossenses, a escola paulina adaptou tais códigos para a instrução moral cristã. E você vê isso em comum. Colossenses 3:18 até o capítulo 4:1, Efésios, 1 Timóteo e na carta de Tito, carta para Tito. É um ajustamento do fervor escatológico da primeira geração. Então, esse fator em comum nessas cartas chama também a atenção. Com relação à datação ou possível data, parece que um mestre na escola paulina em Éfeso compôs esta carta por volta de 70 ou 80, sendo que a data proposta tradicional para a morte do apóstolo Paulo é entre 62 e 64 depois de Cristo. Ostensivamente direcionada a Colossos, a qual os leitores sabiam não mais existir. Isso é um outro detalhe, porque devido a um terremoto que atingiu Laodiceia, também Laodiceia que atingiu Colossos, no ano 661, Colossos estava destruída na época da morte do apóstolo Paulo. Então, por isso que aqui Colossos seria um nome simbólico. E aqui então está a bibliografia que eu utilizei durante o vídeo. Esta tese de Bitan, os ecos da escritura na carta de Paulo aos Colossenses. Está em inglês.
É bem interessante, mais 300 páginas, mostrando justamente que Colossenses não tem citações diretas, mas tem alusões e ecos. Aqui a obra de Borg, essa está traduzida em português, felizmente, em 2 volumes. O primeiro volume é todo dedicado justamente aos escritos paulinos. Por que no primeiro volume? Porque, segundo a erudição, o Novo Testamento começa pelas cartas de Paulo. Os evangelhos foram escritos depois. Aqui a obra de James Dunn, que é um comentário que ele faz a Colossenses e Filemon. E aqui o artigo que eu elaborei, complementado pelo professor doutor Valdeci Gonzaga, sobre o uso retórico do Antigo Testamento na carta aos Colossenses. E que eu vou deixar o link para essa revista, que ela está disponível aí gratuitamente na internet. E aqui também uma obra que está traduzida em português, que é o Dicionário de Paulo e de suas cartas. E aqui eu tirei um verbete especial sobre a carta aos Colossenses.